Fica calada e apenas sorri, disse a minha mãe no noivado da minha irmã. Então o noivo levantou-se e chamou o meu nome. Nunca vou esquecer aquelas palavras. A minha mãe segurou o meu braço com força e aproximou os lábios do meu ouvido. Inês! Fica calada e apenas sorri. Não nos envergonhes hoje. Olhei para ela sem conseguir responder. Envergonhá-los? Durante anos fiz tudo por aquela família. Trabalhei para pagar as contas quando o meu pai perdeu o emprego. Desisti da universidade para ajudar em casa. Vendi o meu carro para que a minha irmã, Beatriz, pudesse abrir a sua loja. E mesmo assim, naquele dia eu era tratada como se fosse um problema. Quando os convidados começaram a chegar à quinta onde seria o noivado, percebi que algo estava errado. Todos recebiam abraços. Todos eram apresentados com orgulho. Quando chegou a minha vez, a minha irmã sorriu para o noivo e disse: "Ela é só a minha irmã. Está desempregada neste momento." A mesa caiu num silêncio estranho. Algumas pessoas trocaram olhares. Outras esconderam um sorriso. Senti o rosto arder de vergonha. Mas o pior ainda estava para acontecer. O noivo, Miguel, olhou fixamente para mim. Durante alguns segundos, não disse uma única palavra. Depois levantou-se lentamente da cadeira e pronunciou o meu nome diante de todos. "Iné, és mesmo tu? Se gosta de histórias de vingança que mudam tudo no último instante, subscreva o canal." Agora, vamos continuar. Toda a sala ficou em silêncio. A minha mãe empalideceu. A Beatriz apertou imediatamente a mão do Miguel e sorriu, tentando disfarçar. "Vocês conhecem-se?" Miguel continuava a olhar para mim. "Conhecemo-nos há quase 4 anos." O meu coração acelerou. Eu nunca imaginei voltar a vê-lo, muito menos naquele dia. Antes de abrir a sua empresa, Miguel era apenas um jovem empresário que tentava convencer investidores a acreditar no seu projeto. Ninguém confiava nele. Ninguém, exceto eu. Na altura, eu trabalhava numa empresa de consultoria financeira em Lisboa. Foi o meu relatório e a minha recomendação que convenceram o maior investidor a financiar o projeto dele. Mas nunca contei isso à minha família. Eles já tinham decidido que eu era a filha que nunca conseguiu nada. Quando saí da empresa para cuidar do meu pai doente, todos passaram a chamar-me de desempregada, como se isso definisse quem eu era. Miguel deu mais um passo na minha direção. Depois olhou para toda a família. "Estão a dizer que ela está desempregada?" Fez uma pequena pausa. Mas esqueceram-se de dizer quem tornou possível a empresa, que hoje me trouxe até aqui. Os sorrisos desapareceram. A minha mãe deixou cair o copo. A Beatriz ficou completamente imóvel. E eu percebi, aquela noite estava apenas a começar. O ambiente ficou pesado. Ninguém dizia uma palavra. O meu pai levantou-se de repente. "Miguel, acho que houve um mal-entendido." Miguel abanou a cabeça. "Não houve mal-entendido nenhum." Depois virou-se para todos os convidados. "A mulher que vocês acabaram de humilhar foi a única pessoa que acreditou em mim quando ninguém acreditava." Todos prenderam a respiração. A Beatriz tentou sorrir. "Amor, isso já foi há muito tempo." Miguel olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto. "Há muito tempo, mas eu nunca esqueci." Em seguida, tirou um envelope do bolso interior do casaco. "Guardo isto há 4 anos." Abriu o envelope cuidadosamente. Lá dentro estava uma carta. Era a carta de recomendação que eu tinha escrito para convencer os investidores a financiar a empresa dele. No canto inferior da página estava a minha assinatura. Miguel mostrou a carta a todos. "E sem esta mulher, a minha empresa nunca teria existido." O silêncio tornou-se ainda mais pesado. A minha mãe começou a chorar. O meu pai baixou a cabeça. A Beatriz ficou completamente pálida. Mas Miguel ainda não tinha terminado. Olhou diretamente para ela e disse: "Antes de marcar este noivado, fiz uma pergunta muito simples." Ela engoliu em seco. "Perguntei-te se conhecias a Inês." A Beatriz respondeu baixinho. Disse que ela nunca tinha feito nada de importante. Miguel fechou lentamente o envelope. Respirou fundo. E pronunciou uma frase que deixou toda a sala em choque. "Então, o nosso noivado terminou neste exato momento." Por um instante, ninguém respirou. O silêncio era tão profundo que se ouvia apenas o som dos talheres a cair no chão. A Beatriz começou a chorar. "Miguel, por favor, estás a exagerar." Ele olhou para ela pela última vez. "E não estou a terminar este noivado por causa da Inês." Fez uma pausa. "Estou a terminá-lo porque descobri quem tu realmente és." Virou-se para os convidados. "Se uma pessoa é capaz de humilhar a própria irmã apenas para parecer superior,
Um dia fará o mesmo com qualquer outra pessoa. Ninguém teve coragem de o contrariar. A minha mãe aproximou-se de mim, com lágrimas nos olhos. Foi a primeira vez em muitos anos que me pediu desculpa. "Me perdoa-me, filha. Julguei-te pelas aparências." Olhei para ela durante alguns segundos. Não sentia vontade de discutir, nem de me vingar. Porque naquele momento, a verdade já tinha feito justiça. Miguel caminhou até mim e entregou-me um cartão. Era uma proposta para integrar a direção da empresa que ele tinha construído. "Esta oportunidade sempre foi tua. Só estava à espera do momento certo para te agradecer." 6 meses depois, eu ocupava um cargo de liderança na empresa. A minha vida tinha mudado completamente. E a minha família aprendeu, da forma mais difícil, que o valor de uma pessoa nunca se mede pelo emprego que ela tem, mas pelo caráter que demonstra quando ninguém está a olhar. Às vezes o silêncio parece uma derrota. Mas quando a verdade finalmente aparece, ela fala mais alto do que qualquer humilhação.